na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 27. 1 Coríntios 12, 12. Estamos falando sobre unidade, a unidade da igreja. E hoje vamos falar sobre um corpo, muitos membros. A palavra do Senhor diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O Senhor nos abençoa, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Qual habilidade você tem que poderia servir melhor ao reino? Eu vou repetir a pergunta. Qual habilidade você tem que poderia servir melhor ao reino? E nesse momento muitas pessoas devem estar pensando ou listando as suas habilidades. Ah, pastor, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, sei fazer aquilo outro. Enquanto tem gente que deve estar assim, meu Deus do céu, eu não tenho habilidade nenhuma. Quando a gente fala de habilidade, a gente pensa logo em coisas extraordinárias. Pastor, eu sei tocar teclado, eu sei tocar piano, eu sei tocar gaita, eu sei tocar bateria, eu sei tocar. A gente pensa logo nessas coisas. Eu sei cantar. Mas a habilidade abre um leque de possibilidades. Porque qual o instrumento que Jesus tocava? Alguém sabe? Ele não tocava instrumento nenhum, tocava? Nunca vi na Bíblia Jesus tocando algum instrumento. E com a sua palavra, Ele mudou a história da humanidade. Não estou querendo dizer que quem toca não tem importância nenhuma, até porque eu fui de ministério de louvor muitos anos da igreja, então eu estaria falando contra mim mesmo. Mas habilidades são todas as coisas que Deus nos deu, que tem um papel importante nesse corpo.
que muitas vezes nós deixamos ela de lado, enquanto poderíamos estar usando a habilidade que Deus nos deu para servir no reino. Meus irmãos, a igreja é uma unidade. Ela representa o corpo de Cristo. E todas as habilidades são muito bem-vindas. E todos nós temos algo para contribuir com o corpo de Cristo. Eu posso ouvir um amém? Pouca gente aí acredita nisso, né? Eu vou repetir, todos nós temos algo com que nós podemos contribuir para o corpo de Cristo Jesus. E aqueles que creem nisso digam amém. Amém. Glória a Deus. Só que, assim como o corpo físico, a unidade da igreja também contém diferenças. A nossa unidade não se baseia em uniformidade, ela se baseia nas nossas diferenças. Nós somos diferentes, mas estamos unidos debaixo do mesmo propósito, que é servir o reino de Deus, amém? E essa diversidade, ela não gera divisão, muito pelo contrário, ela fortalece a unidade do corpo de Cristo. Porque Jesus, ele escolheu 12 homens a quem ele chamou de apóstolos, sim ou não? Eles eram iguais? Não. Eles tinham habilidades diferentes. Eles tinham natureza e temperamentos diferentes, mas todos eles contribuíram de alguma forma para o reino de Deus, sim ou não? Da mesma forma nós, com as habilidades que Deus nos deu, podemos contribuir para o reino do Senhor. Coloque no versículo 12, por gentileza. Vamos começar a olhar para o texto e extrair aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. No versículo 12 do capítulo 12 de Coríntios, Paulo escreve o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem o que, irmãos? Muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o corpo de Cristo, ele é composto de muitos membros. No reino de Deus, para que o corpo seja forte e saudável, quanto mais, melhor. Como é que a gente aumenta a quantidade de membros no reino de Deus? Como é que a gente aumenta a quantidade de membros do corpo de Cristo? Porque o corpo são quantos? O corpo é um só. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que ele é composto por muitos membros. E como é que a gente aumenta a quantidade de membros do corpo de Cristo? Evangelizando, pregando o evangelho, falando da salvação, falando de Cristo. Aonde houver uma oportunidade, nós precisamos falar desse corpo que representa o corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo e que opera a vontade de Deus aqui neste lugar e em tantos e tantos outros lugares onde a igreja se reúne. Posso ouvir um amém? Os vários e diferentes membros formam um só corpo, e essa é a unidade dos cristãos, que é vital para nós. Nós somos muitos, mas constituímos um só corpo. E quem é o cabeça? Cristo. Então Cristo age através dessa diversidade de membros. Versículo 13, veja o que o apóstolo Paulo escreve. Primeiro ponto, o corpo ele é composto de muitos membros, e nós precisamos aumentar a quantidade de membros, para que o corpo se fortaleça. Segundo ponto, versículo 13, o apóstolo escreve: pois em um só Espírito, todos nós fomos o quê? Batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos,
quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só. Então olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: não importa se você é judeu ou grego, não importa se você é escravo ou livre, não importa se você mora na Taquara, na Boiúna, na Gardênia, Curicica, onde for, não importa. O corpo de Cristo é composto de muitas pessoas, sejam elas quem forem, mas existe algo que nos une, existe algo que marca a nossa experiência individual. O apóstolo Paulo diz que em um só Espírito todos nós fomos o quê? Todos nós fomos o quê? Batizados. Meus irmãos, o batismo, ele é uma experiência comum a todos aqueles que fazem parte da igreja. Não importa se você mora numa casa de 10 quartos, ou se você mora no kitnet, não importa se você anda com o carro do ano, ou se você anda de BRT, não importa. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo passaram pela mesma experiência, que foi o quê? Batismo. Para entrar no corpo, para fazer parte do corpo, eu preciso ser o quê? Batizado. Ah, pastor, mas eu não sou batizado nas águas. Você precisa se batizar, porque é uma ordem. Cristo disse que nós deveríamos ir e fazer discípulos, e fazer o que com esses discípulos? Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, Cristo diz que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e os que creem deveriam ser batizados, porque quem crer e for batizado será salvo. Pastor, mas agora o senhor falou nisso, eu não sou batizado nas águas, como eu faço? Fique atento. Depois do carnaval, nós vamos abrir uma nova classe de batismo, e você então vai poder se inscrever e passar pelas águas. Mas não passar pelas águas significa que você ainda não cumpriu a ordem de Cristo. Para fazer parte do corpo, você precisa ser batizado. E quem está falando isso mais uma vez é o apóstolo Paulo, pois ele diz: pois em um só Espírito todos nós fomos o quê? Batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós fomos batizados. Essa é uma experiência que nos torna iguais. Todo mundo aqui que foi batizado passou pelo tanque. Para fazer parte desse corpo, não importa a sua condição financeira, não importa o seu status, não importa o valor que você acha que você tenha para a sociedade, todos tiveram que passar pelo mesmo batismo. E isso nos torna iguais aos olhos do Pai. Posso ouvir um amém? Portanto, ninguém pode se orgulhar dentro do corpo, porque você olha para a pessoa que está ao seu lado aí, está vendo? Essa pessoa que está aí do seu lado, ela passou pelo mesmo batismo que você. Então nós não somos superiores uns aos outros, porque nós entramos no corpo da mesma maneira, nós entramos no corpo da mesma forma. Mas Paulo diz mais, ele diz também na segunda metade do versículo que todos os cristãos participam também da mesma comunhão. Porque ele diz, em um só Espírito todos nós fomos batizados, mas ele diz que a todos nós também foi dado de beber de um só Espírito. Todos nós fomos batizados para entrar no corpo, amém? E todos nós bebemos da mesma fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Esse beber significa íntima comunhão. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem a mesma comunhão que essa pessoa que está do seu lado tem. A comunhão com o mesmo Espírito, a comunhão com o mesmo Deus. Então Paulo está querendo dizer que os membros da igreja estão unidos o mais intimamente possível com o único Espírito de Deus que reside em nós. Amém, irmãos? Então, se nós
passamos pelo mesmo batismo e bebemos do mesmo Espírito, qual é a diferença entre nós? Nenhuma. Por isso Paulo diz que apesar de sermos muitos membros, nós somos o quê? Um só corpo. Versículo 14. Do versículo 14 ao versículo 26, Paulo vai falar sobre a eficiência do corpo, de como a eficiência do corpo depende da variedade. Se você parar para pensar, as formas mais inferiores de vida, estou falando das bactérias, dos vírus, eles não possuem uma variedade de membros, o corpo deles não tem muitos membros, mas os corpos mais elaborados, eles possuem uma quantidade grande de membros. Assim, o corpo de Cristo representa a esfera suprema da vida. O fato de termos muitos membros demonstra a perfeição de Deus no que diz respeito à sua igreja. Você pode dizer amém para isso? Vamos para o versículo 14. O que diz o versículo 14? Porque também o corpo não é só um membro, mas ele é o quê? Muitos. Então, a essência do corpo é que ele tem várias partes. E se você parar para pensar, nós estamos falando só do ambiente Igreja Nova Vida da Taquara, que é um corpo onde tem uma diversidade grande de membros. Mas nós também somos membros de um corpo que é maior. Porque a Igreja Nova Vida da Taquara, como um todo, ela é membro também do corpo de Cristo, com as outras igrejas que existem ao redor do mundo. Porque lá em Apocalipse, quando João vê o povo de Deus em pé diante do trono, ele vê quantas pessoas? Apocalipse capítulo 7, João vê pessoas em pé diante do trono. Como ele descreve essas pessoas? Já parou para pensar? Ele fala que ele vê o quê? O que ele está vendo? O que ele está vendo? Uma grande multidão. Já parou para pensar nisso? Que ninguém podia contar, mas ele vê o quê? Eu estou vendo uma grande... Ele não vê várias multidões, ele não vê vários aglomeramentos, ele não vê um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro grupo lá, e esses grupos todos que estão espalhados, eles formam uma grande multidão. Não, João vê o quê? Uma grande multidão em pé diante do trono. Um só povo, um só corpo. Você pode dizer amém? E nós fazemos parte desse corpo. Então, o apóstolo diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós precisamos entender que é essa diversidade que alimenta e sustenta o corpo de Cristo Jesus. Do versículo 15 ao versículo 17, Paulo vai falar sobre como cada membro contribui para o bem-estar do corpo. No versículo 15, o apóstolo Paulo diz, se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Meus irmãos, há pessoas que não se sentem não se sentem parte do corpo, porque não entendem o seu papel no corpo. Muitas pessoas não entendem o seu papel no corpo porque querem ser algo que Deus não planejou para você. Eu quero te perguntar uma coisa: o pé foi feito para quê? Além de pintar as unhas.
além de calçar sapatos bonitos. O pé foi feito para quê, gente? Para caminhar, amém? Já experimentou andar sem pé? Às vezes a gente vê vídeo na internet aí do pessoal andando, plantando bananeira. Mas normalmente você caminha com o quê? Com os pés. O pé serve para mais o quê? O que é que sustenta o teu corpo? O que é que toca o chão e sustenta todo o corpo? Se você arrancar o pé, você perde o quê? A sustentação. Você perde o equilíbrio. Então, o pé tem uma função específica. Mas se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Mas o pé tem uma função, a mão tem outra. O que a mão faz? A mão segura. Mas quando você trabalha, normalmente você trabalha com o quê? Com as mãos. Quando você cria coisas, você cria com o quê? Então a mão, ela tem um potencial de trabalho, de criação, de execução. O pé tem uma função, a mão tem outra. O pé consegue fazer o papel da mão? Já experimentou pintar um quadro com os pés? Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que não tem os braços e pinta. Sim, houve uma necessidade. Nós estamos falando da exceção, mas normalmente quem pinta um quadro, pinta com o quê? Com a mão. Então o pé, ele não pode fazer o papel da mão, e a mão não pode fazer o papel do pé. Quando você sair daqui, tenta ir para casa andando com a mão para você ver. E muitas vezes pessoas não entendem o seu papel no corpo, porque não estão satisfeitas com aquilo que Deus te deu, com o papel que o Senhor colocou você no corpo. E Paulo continua: porque eu não sou olho, não sou do corpo. Qual é o papel dos olhos? Enxergar. E com os olhos o que você faz? Os olhos servem para registrar as coisas que a gente vê, não é isso? Você lembra de coisas do seu passado? Tem algumas imagens que vêm na sua cabeça. Quando você era pequeno, pastor, está muito longe. Mas eu lembro de coisas quando eu era pequeno, imagens que vêm à minha mente. Como essas imagens foram parar dentro da minha mente? Através de quem? Dos olhos. Então os olhos, assim como as câmeras, os olhos servem para registrar as imagens que nós vemos. Você já ouviu aquela expressão que diz assim: os olhos falam? Às vezes você olha para uma pessoa, sabe se a pessoa está alegre, sabe se a pessoa está triste, só pelo quê? Pelo olhar dela. Você sabe se uma pessoa está emocionada quando os olhos dela se enchem de quê? De lágrimas. Então veja que cada coisa dentro do corpo tem o seu papel. Agora o olho pode cheirar? O olho pode sentir cheiro? O olho pode escutar? O ouvido tem o seu papel, o nariz tem o seu papel. O problema é quando nós não entendemos o papel que Deus nos deu. Tem olho querendo ser pé, tem pé querendo ser mão, tem ouvido querendo ser nariz, tem nariz querendo ser ouvido. E quando essas coisas acontecem, o corpo trava. Porque Deus, meus irmãos, estabeleceu todas as coisas da maneira perfeita. Eu lembro de um pastor que dizia assim: Deus fez tudo certo, até o nariz ele fica na posição correta. Imagina se o nariz fosse ao contrário, virado para cima. Em dia de chuva todo mundo morria afogado. Mas tem gente que não está contente com aquilo que Deus deu. Agora eu pergunto a você: quem foi que fez você olho? Quem foi que fez você pé? Quem foi que fez você mão? Quem foi que fez você nariz? Quem foi? Versículo 18. Preste atenção. Deus dispôs os membros, colocando o quê?
cada um deles no corpo, baseado em qual critério? Como Ele quis. Quem foi que fez você pé? Quem te fez pé? Deus. Quem te fez mão? Deus. Quem te fez olho? Quem te fez ouvido? Quem te fez nariz? Foi Deus. E Ele dispõe como Ele quer. Quando a gente se revolta, ou quando a gente fica insatisfeito com aquele lugar que Deus nos deu, ou com a posição que nós ocupamos no corpo, na verdade nós estamos nos revoltando contra a vontade de quem? De Deus. Porque Ele dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se o corpo fosse só feito de olhos, ia parecer um ser alienígena. Naqueles filmes ou desenhos que a gente vê, aqueles bichos cheios de olhos. O corpo precisa de quantos olhos? 2. Equilíbrio. Todas as partes do corpo, e eu preciso que você entenda isso, meus irmãos, todas as partes do corpo resultam da soberana atividade de Deus. Ele quis. Ele criou a igreja assim. Deus criou a igreja assim. Você pode dizer amém? Versículo 20. Mais uma vez Paulo diz: o certo é que há o quê? Muitos membros, mas um só corpo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Agora preste atenção, do versículo 21 ao versículo 26. Paulo começa a dizer então que se Deus criou os membros do corpo, criou o olho, criou o nariz, criou o ouvido, a boca, e se foi Deus que os estabeleceu no corpo, se foi Deus que colocou eles em cada lugar específico no corpo, a partir do versículo 21, Paulo vai começar a mostrar como eles são interdependentes. Olha o que o apóstolo Paulo diz: os olhos não podem dizer à mão. Não podem dizer o quê? Não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Você não pode olhar para o irmão na igreja e falar assim: ó, eu não preciso de você não. O que Paulo está querendo dizer é isso. Você não pode olhar para alguém que faz parte do corpo e dizer para essa pessoa: eu não preciso de você. Não existe na palavra de Deus uma igreja formada por uma pessoa só. Não existe igreja onde as pessoas estejam longe uma das outras. Isso tem qualquer outro nome, menos igreja, menos corpo de Cristo. Não existe como você dizer, como muitos às vezes falam: não, eu agora me aborreci na igreja, eu vou agora ser crente na minha casa, eu e Deus. Isso não é igreja. E logo, logo você vai esfriar da fé. Porque a brasa, quando ela é tirada do braseiro, ela, aos poucos, ela vai se apagando. Porque a brasa, para se manter acesa, ela precisa estar onde? No braseiro. Então, os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, versículo 22, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários.
E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão, e esse é o objetivo, meus irmãos, para que não haja o quê? Divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Eu quero dizer para você nessa manhã, quando os membros da igreja perdem o seu sentido de unidade, eles enfrentam um perigo duplo. Quando nós perdemos o sentido de unidade, nós começamos a correr perigo. Aqueles que se sentem inferiores, aqueles que acham que não tem nada a acrescentar na vida da igreja, eles acabam indo embora, abandonando a igreja. E aqueles que se sentem superiores, acham que são muito importantes para a igreja, que sem eles a igreja não caminha, essas pessoas perdem os seus valores espirituais e acabam se tornando como os hipócritas. E aqui eu estou fazendo a mesma referência de Jesus, que chamou os fariseus de hipócritas. Eram muito religiosos, mas não tinham o Espírito de Deus. Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro estavam sem vida, cheios de podridão. Então, quando a gente perde a noção de unidade, a gente incorre nesse perigo. Vamos falar sobre o membro fraco. Versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles são necessários. E essa palavra aqui que Paulo usa como fraco, ele está falando sobre pessoas que estão debilitadas. Pessoas até mesmo que estão doentes. E quantas vezes, irmãos, nós temos pessoas doentes na igreja, sim ou não? Porque nós somos carne, e a carne ela adoece, sim ou não? Nós temos pessoas pelas quais nós estamos orando, que estão lutando contra enfermidades como câncer, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estavam internadas, pessoas que estão se recuperando em casa. E essas pessoas, muitas vezes, por estarem debilitadas, elas se sentem como se não fizessem parte do corpo. E às vezes os que estão saudáveis esquecem que aquelas pessoas também fazem parte do corpo. Paulo está dizendo, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles também são necessários. Você pode dizer amém para isso? Não importa se você está saudável ou enfermo, você é necessário para o corpo de Cristo Jesus. Nós precisamos voltar a ter esse entendimento. Porque a pessoa pode estar passando por um momento difícil na sua vida, um momento de enfermidade, mas nós cremos que pela oração da igreja, esse momento vai passar em nome de Jesus. Mas enquanto ela estiver debilitada, ela não está de licença, essa pessoa continua fazendo parte do corpo de Cristo. No versículo 23, Paulo fala sobre os membros menos honrosos, os que nos parecem menos dignos. E Paulo diz que os que nos parecem menos dignos, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. E aqui Paulo está falando de algo que não é a mesma coisa que os membros mais fracos. Paulo está dizendo, está falando sobre está fazendo uma comparação com o nosso corpo, sobre os nossos órgãos mais íntimos. A gente cobre o rosto,
Hã? Você quando sai na rua, você cobre o rosto? Tem alguém aqui de rosto coberto? A gente não cobre o rosto. A gente cobre os braços? Sim ou não? Não. Mas os nossos órgãos íntimos a gente cobre? Cobre. Então, Paulo está nos ensinando que todas as pessoas elas são importantes. Umas são mais visíveis, algumas pessoas aparecem mais, têm uma natureza mais extrovertida, amém? Tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que são mais tímidas, que aparecem menos, ficam mais escondidas. Paulo está dizendo, o corpo ele é assim. Alguns membros do corpo eles ficam mais expostos, outros membros do corpo eles ficam mais escondidos, mas Paulo está dizendo que todos eles são parte do corpo. A igreja precisa entender que ninguém pode ficar para trás. O problema é que durante muitos anos, essa responsabilidade foi colocada nas costas de uma pessoa só. Não foram poucas as vezes em que eu, como pastor, recebi alguém para falar comigo e dizer assim, pastor, tem 2 semanas que o irmão fulano não vem à igreja. Dá uma ligadinha para ele. E eu pergunto, e você ligou? Não, mas o senhor que é o pastor. Ok, eu sou pastor. E vou entrar em contato com a pessoa. Mas nós não somos todos o corpo de Cristo? E quando você percebe a ausência de alguém, qual é o seu primeiro movimento? É vir falar com o pastor? O seu primeiro movimento, o nosso primeiro movimento deveria ser o quê? Entrar em contato com essa pessoa. Afinal de contas, como nós nos tratamos na igreja? Quando você olha para alguém, você chama essa pessoa de quê? De irmão. Família de fé. E se nós somos família de fé, ao perceber a ausência, é mais fácil você entrar em contato logo. Porque talvez você esteja olhando para uma quantidade menor de pessoas do que eu. Eu tenho que olhar para mais de 200 pessoas. E eu não estou aqui me justificando. Muito pelo contrário. Mas você olha para uma quantidade menor de pessoas. Você entende o que eu estou falando? É mais fácil, às vezes, você perceber a ausência de alguém do que eu. Porque nem todo mundo está visível. Algumas pessoas, às vezes, chegam na igreja e saem correndo. Para você ter uma ideia, tem gente que se eu quiser falar com essa pessoa, eu tenho que falar com ela na hora que eu quero falar com ela. E já aconteceu de casos de eu mandar uma mensagem e falar assim, irmão, no sábado, né? Amanhã, depois do culto da manhã, eu queria dar uma palavrinha com você depois do culto. Quando acabou o culto, a pessoa veio falar comigo, a pessoa, pois não, pastor, o que foi que eu fiz? Eu falei, não, irmão, só queria resolver um negócio com você e tal. Pastor, essa noite eu nem dormi. Você está rindo? Tem gente que é assim. Fica preocupado porque o pastor quer falar com ela. Então, Paulo está dizendo que os membros que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos o quê? Muito maior honra. Nós temos que nos importar muito mais com aqueles que não aparecem. Você pode dizer amém? Nós temos que nos importar muito mais com aqueles que não são vistos, porque aqueles que são vistos, como essa pessoa é vista o tempo todo, na primeira ausência dela você percebe. Mas a pessoa que entra muda e sai calada na igreja, a pessoa que as outras pessoas não sabem nem o nome, nem o sobrenome, nem o telefone, não sabem nem onde mora.
é crente 007. Pastor, eu vou para a igreja e não quero que ninguém saiba da minha vida. Mas, meus irmãos, igreja é vida na vida. Se você vier a todos os cultos, sabe como é que você conhece as pessoas? Sabe qual é a parte do corpo da pessoa que você mais vê na igreja? Já parou para pensar nisso? Qual é a parte do corpo do irmão que você mais vê na igreja? Olha para frente aí que você vai me dar a resposta. Qual é a parte do corpo do irmão que você mais vê na igreja? Olha para frente que você vai me dar a resposta. A nuca. A gente só conhece a nuca das pessoas. E essa nuca aqui eu conheço, ó. Essa nuca aqui é da irmã fulana de tal. E ela deu um trato, botou uma tinta no cabelo, fez uma escova. O nosso relacionamento no culto é com a nuca das pessoas. Igreja não é isso. Você precisa começar a olhar as pessoas aonde? Nos olhos. Olhar de frente. Se importar com os menos dignos. Os menos dignos são aqueles que aparecem menos. Versículo 24. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Aqueles que estão mais expostos, aqueles que todo mundo vê. Tem nomes aqui na igreja que, se a gente falar, todo mundo conhece. Todo mundo sabe. Porque são pessoas extrovertidas, são pessoas que falam com todo mundo. Agora veja o que Paulo diz: Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Meus irmãos, quer ver outra classe de pessoas que muitas vezes é menosprezada no corpo de Cristo? Os idosos. Os idosos também fazem parte do corpo de Cristo. Que os idosos digam amém. Ninguém quis falar amém, eu sabia que isso ia acontecer. Eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito. Os maduros na fé digam amém. Aí, tá mais ou menos. Eu não vou achar um termo que agrade a você. Muitas vezes nós tratamos os idosos como pessoas que não têm mais com o que contribuir no corpo. Quem disse isso, irmãos? Todos, absolutamente todos, têm com o que contribuir. Versículo 25, nós precisamos colocar isso na cabeça. O objetivo da unidade da igreja é uma só: para que não haja divisão no corpo, para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos. Se você puder guardar alguma coisa, guarde o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todo mundo sofre. Versículo 27. Vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Com isso, Paulo diz: ninguém pode legitimamente afirmar ser mais importante que os outros. E ninguém deve se considerar inferior aos outros. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Passamos pelo mesmo batismo, bebemos da mesma fonte. Fomos chamados pelo mesmo Deus e habilitados para o mesmo propósito. Habilidades diferentes. Uns são pé, outros são mão, outros são olho, outros são nariz, e por aí vai. Mas o corpo, ele é formado por muitos membros. Eu quero concluir
com algumas afirmações que nós fizemos ao longo da mensagem, mas para que fique gravado no seu coração. Primeiro, a igreja é uma unidade. A igreja é uma unidade. Ela representa o corpo de Cristo, e o mesmo Espírito opera em todo esse corpo. Segundo, cada membro é diferente. Ah, pastor, mas o irmão ali é diferente de mim. Sim, tem que ser assim mesmo. Deus age na diversidade, na diferença, porque a diferença nos torna mais fortes. Terceiro, o batismo é uma experiência comum a todo mundo. Todo mundo precisa passar pelas águas, porque é o batismo que nos torna iguais no corpo. Ninguém entra no reino de Deus de uma maneira diferente. Ah, não, eu entrei na igreja de uma maneira muito melhor. Ainda que você tenha sido batizado num tanque de ouro, você foi batizado da mesma forma, porque o que conta no batismo é a água. Tem gente que é batizada num tanque como esse, tem gente que é batizada no rio, tem gente que é batizada na praia, tem gente que é batizada numa piscina, não importa. O que importa é o ato de morrer e renascer para Cristo. Isso nos torna iguais. Quarto, os membros da igreja estão unidos intimamente com o Espírito de Deus. Isso também nos torna iguais. Bebemos da mesma fonte. Não há diferença. Quinto, Deus colocou os membros do corpo como Ele quis e aonde Ele quis. Não foi você que escolheu o lugar, não foi você que escolheu a função, não foi você que escolheu a habilidade, não foi você quem escolheu o dom. Quem escolheu isso foi o próprio Deus. E Ele separou você para uma boa obra. Sexto, Paulo afirma: Deus criou a igreja assim, um só corpo. Quem planejou isso foi Deus. Quem definiu isso foi Deus. Quem decidiu a unidade da igreja foi quem? Deus. É um só corpo. Sétimo, é a existência e a interação dos vários membros que dão ao corpo o seu significado. Sem a variedade e sem a interação entre nós, não existe corpo. Oitavo, nenhum membro do corpo é sem importância. Nenhum. Todos têm o seu valor. Nono, a ideia é que todos os membros do corpo, tanto os visíveis quanto os invisíveis, são necessários. E nós temos que estar atentos muito mais aos invisíveis. Eu falo invisíveis entre aspas, são aquelas pessoas que não aparecem muito, são tímidas, introvertidas. Essas pessoas precisam que a gente esteja atento, para que não se percam. Décimo, isso significa dizer que nós temos um compromisso com todos os membros do corpo. Se somos um só corpo, nós temos o quê? Um compromisso entre nós. 11. Como resultado dessa organização, não podem haver divisões. A igreja não é um lugar para divisões. Aliás, eu venho falando isso aqui nos últimos anos. A igreja é um lugar onde todas as pessoas têm as mesmas oportunidades. Igreja é para todo mundo. Igreja é um lugar onde as pessoas podem igualmente adorar e bendizer o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? E por último, ninguém pode afirmar ser mais importante que os outros. Deus não tem filhos preferidos. O amor de Deus não depende de quem você é.
Na parábola do filho pródigo, o pai disse para o filho que se perdeu que ele o amava muito, amém? Mas ele disse a mesma coisa para o outro filho que ficou indignado. Quando o filho que estava perdido voltou, o pai o amou. E quando o filho mais velho reclamou, o pai também disse para ele: meu filho, eu te amo. Um pediu a parte da herança e foi embora. O outro ficou indignado com a festa que foi dada para o filho perdido. Mas o pai amou os dois. Porque Deus é amor. Ele não te ama por quem você é, Ele te ama por quem Ele é. Ele é amor. Isso define quem Deus é. Por isso que a igreja precisa lutar por essa unidade. É por isso que nós precisamos defender aquilo que Deus planejou. Você pode dizer amém? A unidade da igreja é a vontade de Deus. E nós precisamos lutar por ela. Nós precisamos defendê-la a qualquer custo. Nós precisamos preservar essa unidade. E não apenas nos reunirmos com aquelas pessoas que nos são mais agradáveis, não. Jesus andou com todo mundo. Jesus andou com o próprio traidor, que iria traí-lo e vendê-lo por 30 moedas de prata. Jesus andou com gente calma, Jesus andou com gente braba, Jesus andou com gente sábia, Jesus andou com gente sem sabedoria. Jesus andou com todo mundo. E Ele nos convida a fazermos a mesma coisa. Afinidades todos nós temos, mas a nossa unidade depende de nós lutarmos por ela. De nós entendermos que somos muitos membros, mas somos o quê? Um só corpo. Feche seus olhos. Vamos nos preparar para a ceia.